Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É uma alegria imensa estar com todos aqui e é sempre bom frisar que os espíritos que conosco trabalham, eles dizem que enquanto estamos aqui falando, eles estão analisando todos os presentes e na medida dessas análises eles vão recolhendo o que cada um tem de bom. E esse produto que é recolhido, eles levam para os atendimentos que eles fazem nas estações de trabalho onde eles estão, que normalmente são daqueles locais onde há mais demanda, como hospitais, asilos, creches, e mesmo daquelas pessoas que estão nos seus lares, mas às vezes se sentindo muito sozinhas, se sentindo desamparadas, com menos força. Então os espíritos aproveitam esse momento para recolher o que cada um de nós tem de bom e que não vai nos fazer falta para que eles possam prestar serviços em outras esferas. É sempre bom frisar também que a doutrina dos espíritos, ela tem como pilares a ciência, a filosofia e a religião. São três pilares que todo o conhecimento doutrinário espírita, ele acompanha o conhecimento científico, ele busca também no conhecimento filosófico, principalmente nas questões que estão amparadas pela moral cristã, essas informações que nós buscamos sempre para nos substanciar, para que informações que nos fazem crescer, nos fazem entender melhor a vida, compreender quem somos, por que aqui estamos. E é dentro desses pilares que o Emmanuel, em uma obra chamada O Consolador, com o Chico Xavier, o Emmanuel ele disse certa vez que os espíritos eles não voltariam à Terra para dizer o que em termos de religião, principalmente, já foi dito. Eles não voltariam para dizer exatamente o que Jesus Cristo e que outros grandes mestres já estiveram aqui na Terra dizendo, mas que nós jamais estaremos desamparados. Os espíritos eles continuam agindo na ciência, na literatura, na filosofia, nas artes e em várias outras áreas, trazendo informações àqueles que estão preparados para receber aquelas informações. O irmão Antônio Grimm, que é um dos irmãos que compõe a mentalidade dessa casa, temos um quadro dele aqui à esquerda de vocês, ele é um dos irmãos Grimm, que escreveu várias histórias infantis, que viveram na última encarnação, principalmente na Alemanha e na Dinamarca. Ele sempre nos sugeriu que nós lêssemos os editoriais de bons jornais, que lêssemos essas obras, as grandes obras da literatura universal, que lá tem muitas informações, que frequentássemos museus também, que nesses espaços, nessas obras da literatura, tem muitas informações que não são somente dos espíritos encarnados que as escreveram ou que desenvolveram essas obras de arte, que eles estiveram amparados por espíritos que esses grandes artistas e grandes mestres da literatura, eles conseguiram acessar informações que muitos não conseguem acessar e por isso essas obras continuam vivas até hoje. E é nesse sentido que, desde a minha última fala aqui no mês passado, a gente começou a trabalhar esse livro chamado Código Básico do Universo, a ciência dos mundos invisíveis na física, na medicina e na espiritualidade. Esse livro foi escrito por um médico e pesquisador italiano chamado Massimo Citro, e ele traz várias informações e vários conceitos, vários pensamentos filosóficos que têm muito amparo na doutrina dos espíritos. E é nesse sentido que nós vamos trazer informações aqui hoje, continuar trazendo informações sobre o Código Básico do Universo, que é essa obra dele, para que nós possamos pensar um pouco, refletir até onde faz sentido para cada um de nós, porque cada um de nós também temos o nosso código básico
E com esse código básico, esse conjunto de informações e referências que nós temos, nós vamos analisar o que vai ser dito aqui hoje e ver se faz sentido para a gente. O irmão Grimm, aqui nesse primeiro slide, eu trouxe uma mensagem dele que o conhecimento do ser humano não se resume na ciência, mas no alcance crítico do próprio ser. Por que ele traz essa informação? Porque a ciência, por mais que ela se esforce, por mais que a inteligência humana e equipamentos tecnológicos avançados permitem mais acurácia na pesquisa científica, provavelmente nunca a ciência vai nos dizer tudo. Mas como nós temos a imanência de Deus em nós, e esse código básico do universo também em cada um de nós, nós conseguimos, com esses amparos, com esses subsídios, fazer questionamentos dentro de nós mesmos, buscar dentro de nós mesmos, como nos orientou Santo Agostinho, a fazer perguntas que talvez nós já tenhamos respostas, que essas perguntas estão em conhecimentos que estão em repouso dentro de nós, mas que na medida que os desafios da vida nos impõem determinados questionamentos, nós conseguimos trazer algumas respostas. Para começar essa discussão, essa fala de hoje, eu trouxe aqui um pouco do que os Espíritos nos dizem sobre Deus, Espírito e matéria. No Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec estava codificando a doutrina, ele e a equipe dele perguntou aos Espíritos se seria dado ao homem conhecer o princípio das coisas. E os Espíritos disseram que não, que Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo, neste planeta Terra em que estamos vivendo agora. E na Gênese, outra pergunta foi feita aos Espíritos sobre o princípio espiritual. Se esse princípio espiritual teria fonte na origem, se teria origem no elemento cósmico universal. E os Espíritos disseram que não, que se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as mesmas vicissitudes ou os mesmos vícios da matéria, e que o espírito se extinguiria pela desagregação, quando o espírito se desligasse da matéria. Com base nessas informações, a gente percebe que os Espíritos estão nos dizendo que espírito, matéria e principalmente Deus, eles têm origem em princípios diferentes. Deus é o Criador de todas as coisas, portanto, tudo que nós enxergamos e aquilo que nós ainda não enxergamos, mas que sabemos que existe, tudo foi criado por Deus. Ele é a causa primária de todas as coisas, embora o homem, com base na sua inteligência, ele possa transformar muito do que nós vivemos, seja em ideologias, em questões materiais, em tecnologias e na ciência, mas a causa primária é sempre Deus. E que a matéria teria outro princípio. E no Livro dos Médiuns foi perguntado se, como já havia sido dito, que o fluido universal é a fonte da vida. Será que, ao mesmo tempo, seria também a fonte da inteligência? Quando os Espíritos estão falando de inteligência, eles estão falando do próprio Espírito. É o Espírito que pensa, é o Espírito que carrega essa inteligência, não a matéria. E os Espíritos disseram que não, que esse fluido universal, ele anima apenas a matéria, apenas esse corpo que nós temos hoje em uma encarnação específica, mas que em determinado momento, quando esse corpo orgânico perder a sua vitalidade, o espírito vai deixar esse corpo e vai habitar outra morada do Pai, mas que são princípios diferentes. E na sequência, aí a gente já começa a fazer uma comparação, um paralelo entre as obras espíritas, sejam
as obras básicas codificadas por Allan Kardec ou obras que vieram depois, nós começamos a fazer um paralelo com a obra do Máximo Citro. Mas continuamos falando desse fluido universal ou desse código básico que é o nosso tema da conversa de hoje. No Livro dos Médiuns, os espíritos nos disseram que o fluido universal, ele é ao mesmo tempo esse elemento universal. São expressões que dentro da obra espírita nós vemos às vezes expressões diferentes, nomenclaturas diferentes, se referindo à mesma coisa. E quando vamos para a literatura não espírita, que é o caso da obra do Máximo Citro, nós também vamos perceber várias referências com outras nomenclaturas, mas falando de questões que os espíritos já nos trouxeram. E é esse paralelo que nós propusemos a trazer hoje aqui para essa fala. E os espíritos disseram que para encontrarmos esse fluido universal na simplicidade absoluta, nós, espíritos encarnados, precisaríamos de ascender aos espíritos puros, que só esses espíritos mais puros, extremamente elevados, conseguiriam atingir um pouco do que é esse elemento universal. Que no nosso mundo, esse princípio elementar, ou esse elemento universal, ele se acha mais ou menos modificado para formar toda a matéria compacta que nos cerca. O que os espíritos estão nos dizendo aí é que tudo que nós enxergamos, desde o nosso próprio corpo, todas as árvores que estão na natureza, todos os materiais, essa cadeira, esse ventilador, até o próprio ar que nós respiramos, todos eles são matérias modificadas, mais ou menos modificadas de acordo com a densidade de cada matéria, mas que todas elas tiveram origem em um mesmo elemento material, que é esse elemento universal. E por isso que quando nós vamos para a química, nós percebemos que os elementos, e aí podemos até relembrar um pouco daquela tabela periódica dos elementos, que continua sendo desenvolvida, esses elementos são os mesmos. O que nós vamos ver em todos os corpos, sejam no nosso corpo, nessa matéria dessa cadeira, na terra na qual a gente pisa, o que tem ele é carbono, oxigênio, hidrogênio, lítio e vários outros elementos. O que nos diferencia é a quantidade, em termos de matéria, o que nos diferencia é principalmente a quantidade e a densidade de moléculas que foram ali agregadas de cada um desses elementos químicos para formar cada corpo. E o Máximo Citro, no livro O Código Básico do Universo, ele nos traz algo muito semelhante ao que os espíritos nos dizem. Só que ele vai dar um nome um pouquinho diferente. Esse elemento universal, ou princípio elementar, ele chama de matéria pura, matéria não diferenciada. Ele diz que a matéria pura, não diferenciada, que é não sujeita ao tempo, ainda não está combinada em um corpo nem determinada por qualquer forma corpórea, mas que ela abriga potencial para tudo. A partir dela, tudo poderia ser construído. E que os corpos são formados quando essa matéria pura se combina. E dessa forma, ela perde a pureza. O Máximo Citro ele está dizendo a mesma coisa que os espíritos disseram quando as obras básicas foram codificadas por volta de 1870, cerca de 150 anos atrás. A ideia que ele traz é que existe uma matéria pura, que é uma matéria originária, a partir da qual tudo foi criado. Todas as outras matérias, em combinações mais ou menos densas, foram criadas. E na medida que elas foram se transformando e conjugando, elas vão perdendo essa pureza. E que essa matéria pura, ela é eterna, ela não está sujeita ao tempo. Porque desde quando Deus criou, desde a primeira forma de vida que Deus criou,
essa matéria continua sendo a mesma, porque ela é a origem de tudo. Passa tempo, entre dia sai dia, entra ano sai ano, entra milênio sai milênio, essa matéria continua a mesma. E por isso, por maior que seja algum caos provocado na Terra ou em outro ambiente do cosmos, essa matéria tem condição de se renovar e de reconstruir tudo o que for necessário para manter a vida em qualquer espaço que seja. Nesse sentido, o irmão Antônio Green, no caderno de psicofonia, que são obras psicofonadas pelo espírito do Antônio Green, por meio do médium Mauri Rodrigues da Cruz, ele nos traz um certo conceito do que seria esse código básico, que eu tentei resumir aqui e vou ler para vocês. Ele diz que o código básico do universo é um conjunto de leis, regularidades e padrões que possibilitam a existência de tudo e que estão presentes em cada parte do universo, no todo e na totalidade. Esse código define e dá forma à natureza do universo, do cosmos, como, por exemplo, sua arquitetura, estrutura, características, qualidades e funções. Todos os seres vivos, todos os seres inteligentes, encarnados ou desencarnados, sob a inteligibilidade do universo, são portadores desse código básico do universo. Esse código define e proporciona forma à natureza das coisas e também regula o crescimento e o desenvolvimento. O código básico opera em todos os níveis de realidade, funcionando como uma matriz, como um sistema regulatório. Eu não trouxe essa parte aqui do livro do Máximo Citro, mas ele também fala dessa matriz, que existiria uma matriz a partir da qual ele até cita a Terra como se fosse um exemplo, e que tudo originaria dessa matriz. O objetivo hoje é falar de uma forma mais generalizada desse código básico do universo, de uma forma mais geral, e não entrar em códigos mais específicos, mas só para vocês terem uma ideia, os espíritos também nos falam do código básico do indivíduo, do código básico de células, que tudo também tem seu código básico, que é criado a partir desse código geral. Cada um de nós temos o código básico nosso, cada célula do nosso organismo tem o seu código básico e o próprio planeta Terra tem o código básico dele. Talvez até por isso, e é uma questão que a gente deve pensar muito, por que está acontecendo o aquecimento global, até onde tem a nossa participação, esse aquecimento, por que tanto calor, tantas ondas de calor, algumas ondas de frio, mas na média o planeta vai aquecendo mais. Até onde é a nossa responsabilidade? Será que nós não estamos interferindo demais, exigindo da Terra mais do que o código básico dela pode produzir? São questões que nós temos que pensar. Em outra oportunidade nós vamos trazer essa discussão. E uma questão importante aqui, que os espíritos nos trazem, é que quando nós falamos desse elemento universal, que também é denominado pelos espíritos de elemento cósmico universal, nós estamos falando de matéria, que é um princípio. O espírito, ele tem outra origem, outro princípio, mas ele também, obviamente, interage com a matéria para fazer as atividades que os espíritos fazem aqui na Terra. Inclusive nós mesmos, que somos espíritos, estamos interagindo com esse corpo, que é matéria, o tempo todo para executar o que temos que executar aqui na Terra. E ainda no livro Código Básico do Universo, o Máximo Citro ele nos diz que esse código básico está por toda parte do corpo e que os corpos são formados por coesão molecular e celular, mas não sabemos por meio de qual princípio as moléculas decidem formar-se
de um modo e não de outro. Não conhecemos o design que faz com que as moléculas reunidas adquiram determinada forma. Tudo aqui na Terra tem alguma forma. Seja um objeto que não tem vida, todos os seres vegetais, animais, têm suas formas. Nós, com características muito semelhantes, características em termos de matéria extremamente semelhantes, a ponto de, às vezes, doarmos parte de nossos órgãos ou do sangue para outras pessoas, para que o corpo delas também funcione bem, dada a enorme característica que temos formas diferentes. Embora tenhamos muita semelhança, nós temos formas semelhantes, temos formas diferentes. Mas qual é o design? O que faz essa diferença? E o Máximo Citro, ele traz esse questionamento, que nós não sabemos decifrar ainda a origem desse design. E o Antônio Green, nesse caderno de psicofonia de 2017, ele nos traz um pouco mais de informação nesse sentido, dizendo que a natureza opera as suas funções através de redes. Ali, nessas redes da natureza, nós encontramos a dinâmica da comunicação e da sustentabilidade do universo. E que as mensagens espíritas, elas não podem destoar nem tampouco fragmentar essa conceituação. E que nós espíritas não podemos aceitar e muito menos sustentar que tudo acontece por acaso, pois estaríamos fortalecendo ideias materialistas onde a vida e a inteligência seriam um acaso. A dinâmica dos processos naturais, os designs que o Máximo Citro traz o questionamento, eles têm origem nos princípios fundamentais da vida, no nosso Criador. Que esse design é o Deus que criou tudo e que, embora nós conheçamos determinadas características, inclusive relacionadas ao DNA, que diz sobre inúmeras características nossas, mas o DNA ele não diz, por exemplo, até que ponto nós vamos crescer. Até que ponto um filho de um mesmo pai e de uma mesma mãe, um vai ter altura diferente, um cabelo diferente, um corpo diferente. O DNA tem características, mas ainda não explica tudo. Algumas questões nós ainda, por meio da ciência, caminhando para conseguir entender, mas os princípios estão lá, no nosso Criador, que é só Deus, por enquanto, que tem explicação para algumas questões. E que mesmo os corpos inorgânicos são formados pela mesma matéria orgânica. Foi perguntado aos espíritos se havia diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos, e eles disseram que não. A matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos, a matéria tem vida. Ela está animalizada. E no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro psicografado por Chico Xavier, com mensagens de André Luiz, o André Luiz nos diz que esse fluido cósmico, ele é o plasma divino, o hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio, da inteligência suprema. E que nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Assim como o Antônio Green, como nas obras básicas os espíritos já haviam dito para Kardec, e assim como o Máximo Citro sugere, o André Luiz reforça de que é nesse mesmo fluido, nesse elemento primordial, que tudo tem origem. E é muito interessante essa obra do Máximo Citro, porque ele constrói esse raciocínio dele, ele passa por várias obras da filosofia, obras científicas, ele traz pensamentos de Newton, pensamentos de Einstein, pensamentos de lá da filosofia grega, de Aristóteles, de Platão e de outros. Ele volta para o pensamento da filosofia moderna, da ciência moderna, e entra um pouco nos elementos quânticos, na física quântica, que já são ideias que estão tomando mais corpo agora no século XXI,
para compor essa ideia dele sobre esse código básico do universo. Na última fala, quando nós começamos a trazer um pouco dessa discussão sobre a obra do Máximo Citro, ele nos falou sobre essa matéria pura que tudo conecta. Que também nós temos um pouco de informação sobre esse assunto no Livro dos Espíritos, que os Espíritos nos dizem que a matéria é formada de um só elemento primitivo, que os corpos que nós consideramos simples não são verdadeiros elementos, eles são transformações dessa matéria primitiva. E que essa matéria elementar, ela é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Isso é o que nós devemos entender quando dizemos que tudo está em tudo, que tudo se conecta a tudo. E que essa matéria pura, por ela estar em todos os espaços, visíveis e invisíveis, ela permite que essas comunicações sejam alcançadas. Às vezes, um simples pensamento, uma discussão que está sendo feita sobre determinado assunto em uma determinada região do planeta, se houver uma pessoa em qualquer outra região do planeta sintonizado naquela mesma frequência, buscando aquele mesmo tipo de informação, mesmo que ela não ouça voz nenhuma, uma discussão a milhares de quilômetros de distância, essa pessoa pode ser capaz de atingir esse pensamento. E os Espíritos nos dizem que muitos de nós não conseguimos captar várias dessas informações porque nós estamos sempre muito atentos sempre à matéria. A nossa atenção está sempre voltada para o materialismo. E ficamos muito apegados às questões dos nossos sentidos, que são o tato, o olfato, o paladar, o olhar, a visão, aquilo que nós conseguimos perceber de uma forma mais real, mas que nós não percebemos essas questões mais sutis. Mas que, por outro lado, principalmente para nós seres humanos menos preparados, isso é uma forma de proteção. Porque já imaginou se a gente conseguisse acessar todos essas questões mais caóticas, principalmente, que estão acontecendo no mundo afora? Basta aquelas que estão perto de nós, que nós já conseguimos perceber com nossas famílias, com nossos entes mais queridos. Então, só algumas pessoas extremamente preparadas conseguem avançar um pouco mais. E o Antônio Green nos diz que essa matéria pura, contínua, na ótica espiritista, ela vai se fundindo através da forma para compor, formar a massa, inclusive a massa mediúnica e o produto mediúnico, tornando-se matéria combinada. O que ele chama de matéria, o que o irmão Green chama de matéria pura, contínua, é o que o Máximo Citro chama de contínuo do universo, que é esse algo invisível, esse elemento básico que está em tudo e que ele é um contínuo, ele não se interrompe. Por mais que a gente ache que existe um vácuo, esse vácuo, do ponto de vista que o Máximo Citro nos traz e que os Espíritos também nos trazem, ele não existe. Todos os espaços estão ocupados, inclusive por esse contínuo. E por ser contínuo, ele permite essa comunicação de pessoas que estão do outro lado do mundo comunicando conosco, a ponto de, às vezes, nosso telefone toca, a gente atende e a gente diz para aquela pessoa: poxa, estava pensando exatamente em você agora. De fazer comunicações desse tipo. E o Máximo Citro nos diz que essa matéria pura permite a troca de informações ao conectar todas as partes e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Cada parte se comunica com tudo e tudo se comunica com cada parte. E que no centro dessa comunicação está o espírito, que por mais que esse elemento cósmico, estejamos falando de matéria, seja ela a matéria elementar ou essas matérias modificadas, mas que o espírito
é o centro vital. O André Luiz, por meio de Chico Xavier, nos diz que o corpo espiritual, ele não é reflexo do corpo físico. Na realidade, é o corpo físico que reflete esse corpo espiritual. E que as células obedecem às ordens do espírito, diferenciando-se e adaptando-se às condições que o espírito cria, que procedem do elemento primitivo, comum, de que todos nós provimos em laboriosa marcha no decurso dos milênios. Nesse livro, André Luiz, ele até cita que pensando no nosso corpo, as células que compõem o nosso sistema digestivo, o nosso sistema urinário, o nosso sistema respiratório, que todas essas células, de alguma forma, elas obedecem às ordens do Espírito. Que a força do Espírito, ele teria, em alguma instância, condição de modificar, inclusive, o trabalho que essas células estão fazendo. E os Espíritos, eles tentam fazer esse trabalho conosco, inclusive que a água fluidificada da qual a Thaís começou a falar, ela é uma água que quimicamente ela é a mesma água que todos nós conhecemos, ela continua sendo H2O, mas ali, naquela água, os Espíritos agem nas moléculas de hidrogênio, nas moléculas de oxigênio, fazendo modificações que vão atender às necessidades de cada ser que trouxe aquela água para ser fluidificada. E por isso os Espíritos pedem que nessa água a gente coloque a data de nascimento, o endereço e o nome completo, para eles entenderem um pouco mais daquele corpo, do ambiente onde aquele espírito vive, para eles fazerem as modificações que aquele espírito precisa. E aí vem a pergunta, vai curar tudo? Vai nos resolver de todos os nossos problemas da nossa vida? Não vai, mas vai nos trazer algum alívio. O nosso corpo, em algum momento, ele vai perecer. Mas os Espíritos estão trabalhando o tempo todo para nos ajudar da melhor forma que eles conseguem, e inclusive respeitando as nossas limitações para receber essas informações. E nesse mesmo sentido, o Máximo Citro diz que o campo de energia que gera a matéria, que é o campo de energia que gera a matéria, e não o contrário. Que eles seguem adiante e organizam a formação do corpo físico, que sinais intermitentes, ondas e frequências guiam a arquitetura dos corpos na direção prevista pelos códigos básicos para alcançar um equilíbrio de cargas e formas. A matéria é formada pelo fluxo contínuo de informações e que esse código gera a matéria combinada e depois preserva a sua identidade e a sua forma. O nosso corpo, por exemplo, por meio de um código básico, o nosso corpo é gerado e ao longo do tempo esse corpo vai preservando a forma que ele tem até ele desencarnar. Sem o código básico, qualquer corpo se desintegraria pela ausência de suas próprias referências. A forma persiste enquanto esse corpo persistir. E aqui uma informação muito importante nesse sentido de que o André Luiz nos trouxe e que o Máximo Citro também nos traz, de que é o espírito que edifica o seu destino. E olha que interessante o que o André Luiz traz por meio do Chico Xavier, que reportando-nos a lei da hereditariedade, é imperioso, de certo modo, recordar a geometria para simplificar os conceitos. Ele traz a geometria, aqui está um pouco resumido, mas ele faz um paralelo com a geometria para exemplificar. Considerando a geometria por ciência que estuda as propriedades do espaço limitado, vamos encontrar a hereditariedade como lei que define a vida, circunscrita à forma em que se externa. A hereditariedade, aquilo que nós chamamos de características hereditárias, que passa de pai para filho, é circunscrito à forma, essa forma que nós estamos vendo. Mas que só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes. No reino humano,
o espírito, entregue ao comando da própria vontade, determina com a simples presença e influência os mais complexos fenômenos endomitóticos no interior do ovo, edificando as bases do seu destino. O André Luiz ele usa essa linguagem um pouco mais complicada, e a gente vai falar um pouquinho aqui. O que ele está querendo dizer é que, em termos, quando a gente fala de hereditariedade, dessas características que acontecem principalmente no momento da fecundação, que traz heranças genéticas do pai e da mãe e dos antepassados para os filhos, quando estamos falando dessas características, estamos falando de algo limitado, como na geometria. Estamos falando de um espaço limitado. Mas que o espírito, como algo muito maior do que essas características hereditárias, quando ele toma posse desse corpo, seja qualquer característica que ele tenha, de etnia, de orientação sexual, de classe social, de ideologia, o espírito ele consegue modificar muita coisa. Ele é o senhor do seu destino. É o espírito que pensa, ele que é a inteligência, e que ele opera pela simples presença, complexos fenômenos, edificando a base do seu próprio destino. Essa expressão que ele usa, fenômenos endomitóticos, estão relacionados à modificação de cromossomos. Está bem relacionado aos cromossomos, que não é a minha área, que é essa área de biologia, mas eu busquei, que a gente fica pesquisando, tem muita questão que a gente não entende, que não é da nossa área, mas também a gente não quer modificar o que os espíritos nos disseram, dada a grandeza da obra deles. Então a gente traz algumas questões aqui que funcionam até para o nosso próprio conhecimento de outras áreas que não são as nossas. E nesse mesmo sentido, falando de características hereditárias que são transmitidas de pai para filho, de características de matéria que são muito comuns entre seres orgânicos e não inorgânicos, o Máximo Citro ele até ele traz essa ideia para a gente, que se considerarmos essa vida apenas do ponto de vista genético, um ser humano seria facilmente confundido com o camundongo, pois ambos têm 99% dos genes semelhantes. Veja o tamanho dessa semelhança. E aí esse percentual que ele traz aí, tem vários estudos que compara os genes humanos com outras espécies, e principalmente de algumas espécies do que a gente chama de macaco, de chimpanzés, de bonobos, que seriam, em tese, os parentes mais próximos do ser humano, em termos de genética. Alguns estudos trazem que seria até 99,6% de semelhança com algumas outras espécies que não são espécies humanas. Mas também tem outros questionamentos nesse sentido, dizendo que, olha, essa característica pode ser até, essa semelhança pode ser até de 70%. Mas ainda que seja de 70%, é muita coisa. O que a gente percebe de matéria, de semelhança que o ser humano tem, seja com outros seres humanos, com outros seres mamíferos ou não, outros seres animais, e essa matéria elementar da qual é formada todos os seres que nós conseguimos enxergar, nós estamos falando sempre dos mesmos elementos. Ali estão lítio, carbono, hidrogênio, oxigênio, potássio, ferro, zinco, está tudo ali. O que modifica basicamente é a quantidade e como essas moléculas de cada elemento químico se unem para dar origem a cada corpo. Mas que como todos esses corpos, em termos de matéria, eles têm origem nesse mesmo elemento cósmico universal, que os espíritos chamam de elemento cósmico universal, ou de elemento primitivo, e que o Máximo Citro chama de código básico, é extremamente importante nós reforçarmos aquela mensagem de Jesus Cristo,
de que amai-vos uns aos outros. Nós somos muito mais semelhantes do que nós imaginamos, principalmente em termos de matéria. Mas em termos de espírito também nós temos a mesma origem. Viemos de um mesmo Pai, que é Deus, nosso Criador, que é esse designer de tudo, que criou todas as formas, que nós continuamos tentando entender um pouco mais. E com base nesse elemento cósmico universal, como tudo foi construído com base nele, e aí a gente está falando de encarnados e desencarnados, essa comunicação ela é muito possível desde que estejamos atentos e em capacidade de fazer essas comunicações e esses entendimentos das mensagens que chegam de outros horizontes, de outras esferas que nós não conhecemos. A proposta hoje aqui é falar mais desse elemento básico, desse elemento cósmico universal e desse código básico do universo, mas em outro momento nós vamos falar também do código básico do indivíduo, que cada um de nós temos o nosso código básico, e de outros códigos básicos, como eles se interagem, de como nós deveríamos pensar nesses códigos básicos de cada um, até para não exigirmos de outros questões que o código básico daquele outro nosso irmão não tem condição de nos prover. E quantas vezes nós fazemos isso? Exigimos do outro, às vezes, o que ele não consegue prover. Cada um de nós tem um possível. E às vezes nós não olhamos nem para nós mesmos. Qual que é o nosso possível? E é com essas mensagens que eu gostaria de encerrar essa fala de hoje e gostaria que cada um de nós, cada um de vocês voltassem para suas casas com essa reflexão sobre esse código primitivo, esse elemento cósmico universal, que os Espíritos nos falam sobre ele e que o Máximo Citro fala sobre esse código básico do universo, que a partir dele que tudo seria criado, até onde isso faz sentido para a gente, até onde nós temos informações que possamos agregar mais e dizer para nós mesmos, até aqui faz sentido, a partir daqui não faz mais sentido. E é com base nessa informação, nesse conhecimento de que tudo se conjuga a tudo, é que nós fazemos esse trabalho de paz. E aí a gente reforça que os Espíritos dizem que eles fazem a análise de todo mundo que está aqui, enquanto essa fala está sendo feita, e que todos nós temos algo de bom, algo a contribuir. E que às vezes uma pessoa que vem a uma palestra espírita, que fica sentadinho ali, sem emitir uma palavra, ele tem tanta coisa boa para contribuir com os trabalhos que os espíritos fazem, às vezes muito mais que os próprios trabalhadores da casa espírita. E por isso que é importante essa conjugação de pensamentos, de experiências, de estarmos juntos em pensamentos de amor, para que os espíritos façam os trabalhos que eles se propõem a fazer. Então, a partir de agora, nós vamos para o trabalho de passe, e durante esse trabalho a gente pede que todos fiquem em silêncio, se possível em prece, para que o ambiente seja harmônico para todos nós que estamos aqui e para os espíritos fazerem o trabalho dele. O Antônio Green, que é o espírito que nos orienta, ele nos diz que é no mundo da prece que o ser humano alcança o que é verdadeiramente real, o ser, o espírito, o Criador. Porque o que é matéria, ela vai se transformar, vai ficar aqui e se transformar. Mas o que é verdadeiramente real para a gente é o nosso ser, que é o ser do espírito. E por isso o irmão Leocádio, que é outro espírito que também nos orienta nessa casa, ele orienta a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, da qual essa casa é vinculada, a trabalhar o ser do ser humano. A gente não trabalha corpo, não trabalha aparência especificamente. A gente trabalha o ser do ser humano, aquilo que realmente é a essência de cada um. Muito obrigado a todos, que possamos ter um bom trabalho de paz.